Olá, eu sou André Pegas, fisioterapeuta, empresário na área da saúde e ajudo fisioterapeutas e profissionais de saúde a alavancarem suas carreiras. E bem-vindo aqui mais um vídeo sobre vencendo na crise do coronavírus. Então, quais os passos que a gente deve tomar para poder se machucar menos, para poder passar pela crise do coronavírus sem sofrer tanto prejuízo? Nessa aula de hoje, eu quero abordar a comunicação inicial. Como fazer uma comunicação assertiva em primeiro momento com o seu cliente. Então, depois que você trabalhou a sua carta de clientes, você vai ter que se comunicar com esses clientes. Então, alguns pontos são importantes e você precisa entender. Esse momento agora de coronavírus e de quarentena, os pacientes estão tomados pelo pânico. Todo mundo está com medo, trancado em casa, evitando se sair, com medo de ser contaminado pelo contágio do coronavírus. Então, se você abordar esse paciente e convidar ele para ir para a sua clínica, provavelmente ele vai ficar com medo. Então, o paciente acha que ele não deve sair de casa, que ele deve ficar em casa o tempo inteiro. Mas você precisa informar o seu paciente porque por alguns motivos, esse paciente deve sair de casa e procurar a sua clínica. Em outros motivos, não. Então, quando que o paciente não deve sair de casa? Se ele faz parte do grupo de risco. Se ele faz parte do grupo de risco, ele realmente deve ficar em casa. Mas imagine só, se você estivesse no grupo de risco e se machucasse. Você não iria procurar um serviço de saúde para te ajudar? Com toda a segurança, você iria buscar um serviço que te desse segurança, mas se você caiu e quebrou o braço em casa, você não pode ficar em casa com o braço quebrado, mesmo você sendo do grupo de risco. Tá? E o paciente não sabe disso. Se você não é do grupo de risco, também você deve ficar em casa, em quarentena, mas também existem algumas situações que você deve sim sair de casa. Quais são essas situações? Se acontecer alguma coisa de urgência. Se você tiver com sintomas de gripe, tosse, falta de ar, enfim, você deve procurar um serviço especializado para fazer o diagnóstico do coronavírus. Nós vamos descartar esse caso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele paciente que, por mudar a sua rotina, por ficar muito tempo sentado assistindo televisão, está com uma rotina totalmente sedentária, mudou totalmente sua rotina. Esse paciente pode apresentar alguns quadros dolorosos. Ele pode ter mau jeito na coluna, pode travar as costas quando ele for se levantar, ele pode escorregar em casa e cair, ele vai fazer um serviço em casa, ele pode se machucar. Então, sempre que o paciente se machuque e esse machucado, essa lesão, o impeça de fazer as coisas, né, de ter uma atividade de vida diária dentro da normalidade, são considerados casos de urgência. Tá? E emergência é quando o caso de urgência coloca em risco a vida do paciente. Então, a grande maioria de nós não atende emergências, salvo quem trabalha em serviços especializados. Mas nós podemos atender as urgências. Dentro da nossa especialidade, existem diversos casos de urgência. E você deve então estabelecer uma comunicação com o teu paciente explicando para ele isso. Quais são os casos de urgência na sua especialidade, na sua profissão? Por exemplo, eu como trabalho com osteopatia e principalmente com problemas de coluna, informei os meus pacientes que ao levantar, ao sentar, fazendo alguma atividade em casa, se tenha sentido uma dor forte que não está diminuindo com o uso de medicamento, se essa dor está limitando muito algum movimento ou alguma atividade de vida diária, como ficar em pé, não aguento ficar em pé muito tempo porque dói, eu não consigo dormir porque dói, eu não consigo fazer comida porque dói, né? Ou seja, se você está tendo algum tipo de limitação pela sua dor, você se enquadra em um caso de urgência, que você deve procurar ajuda. Nossa clínica está preparada para receber você. Nós estamos utilizando todas as medidas de biossegurança, é totalmente seguro você se dirigir à minha clínica, ela está sendo desinfectada entre um paciente e outro, toda a mobília, balcão, cadeira de recepção, maca, mesa, está sendo desinfectada. Então você não corre risco de ser contaminado dentro da minha clínica e você pode, com segurança, procurar o meu serviço. Evite de levar acompanhantes. Se você estiver com febre, tosse, falta de ar, procure um serviço de saúde especializado para o diagnóstico do coronavírus. Mas se você está sentindo somente uma dor que te limita, você pode procurar a minha clínica. Os conselhos, em sua grande maioria, continuaram dando permissão para os atendimentos de urgência e emergência, é claro,
porque as doenças continuam acontecendo, os pacientes continuam se machucando e você tem que estar pronto para atender o seu paciente. Imagina no momento que o teu paciente mais precisa de você, como por exemplo, escorregou, caiu, se machucou em casa. Ele entra em contato com você e você diz para ele, em respeito a você, eu não irei te atender. Você está causando um desserviço a esse paciente, porque ele vai ter que procurar então um outro serviço para poder ser tratado, para ser cuidado. E você então vai cair no esquecimento desse paciente, ou às vezes o paciente vai criar realmente um ranço e não vai querer mais voltar no seu serviço. A gente tem que estar de portas abertas para receber os pacientes que devem ser recebidos. Essa estratégia eu tenho usado e tem funcionado. Criei então uma comunicação através de WhatsApp, eu fiz um vídeo informando isso aos meus pacientes. E os pacientes que estavam em casa assustados e achando que não poderiam sair, começaram então alguns deles a marcar suas consultas para o tratamento dos casos de urgência. E assim eu consegui atender 20% dos meus pacientes, não derrubando a zero o faturamento da minha clínica. E isso agora é muito importante. O pouquinho que você conseguir atender vai fazer uma grande diferença ao longo desse período que sua clínica está fechada, com as portas fechadas por conta da quarentena. Então, crie uma estratégia de comunicação para informar o seu paciente em quais circunstâncias ele deve procurar você e deixando ele tranquilo que sua clínica segue todas as medidas e normas de segurança para atender este paciente. Combinado? Siga essa estratégia, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a enfrentar melhor a crise do coronavírus. Até mais!